Então vamos lá. Essa aula aqui vai ser sobre a limpeza energética com os ion eggs, tá? Diferente da ovoterapia, nessa aula a gente vai falar sobre como utilizar os ion eggs, introduzindo eles no canal vaginal. Eu vou ler aqui o PDF com vocês e no final da aula a gente vai explicar tudo direitinho, tá? Como é que faz para utilizar, a melhor técnica e tudo mais. Vamos lá, o que são ion eggs? Ion eggs são cristais lapidados em forma oval para serem inseridos no canal vaginal para diversos fins, como o pompoarismo, que é o ion egg com cordinha, trabalhos energéticos e espirituais e o fortalecimento do assoalho pélvico. Eu, particularmente, nunca utilizei ion eggs com cordinha, mas sobre o fortalecimento do assoalho pélvico, o ion egg, ele vai subir quando você utilizar ele. Então, quando você estiver fazendo aquela força para baixo, você vai estar fortalecendo ali a musculatura do seu assoalho, tá? Como utilizar? A forma mais comum de usar os ovos vaginais é uma forma simples, ou seja, sem corda. Caso a mulher tenha receio de usar o egg sem corda, ela pode optar pelo egg com cordinha, mas deve estar sempre atenta à limpeza dele, pois podem ficar resquícios de alguma bactéria nele e isso pode trazer problemas para a mulher. Então, quando você for comprar o ion egg com cordinha, ele vai vir com um furinho bem aqui e uma cordinha pendurada. E nessa cordinha ali você pode ir trocando ela ali, como por exemplo, pode botar um fio dental, alguma coisa assim, tá? Só que nessa cordinha, nesse furinho, ele vai ficar ali alguma sujeirinha, qualquer coisa, alguma bactéria, ou mesmo alguma, sei lá, algum muco vaginal, resquício de muco vaginal. E aquilo ali você tem que estar muito atenta à limpeza daquele oneg com cordinha, tá? Porque ele pode trazer alguma sujeirinha, pode te causar algum mal. E tanto que, quando a gente utiliza os ionegs com cordinha, a gente não fica muito tempo com eles, tá? Geralmente, os ionegs com cordinha são utilizados só para fazer o pompoarismo, tá? Quando a gente fala sobre limpeza com os ionegs, a gente geralmente faz o uso do ioneg puro, ou seja, sem cordinha, tá? Como limpar? Caso você tenha optado pelo egg com corda, a limpeza física dele é bem simples. Quando você adquirir seu egg, veja se a superfície do cristal é bem lisa, pois se tiver rachadura, ele pode ser uma entrada para bactérias caso o cristal não seja bem limpo. Você pode lavar com sabão neutro ou usar bicarbonato com água morna e deixá-lo mergulhado por uns 10 minutos nessa mistura, que é realmente a melhor forma de você limpar o seu Ione Egg, tá? Quando você comprar e depois que você utilizar esse egg, com ou sem cordinha, você pode deixar ele mergulhado nessa misturinha durante uns 10 minutos. É água morna, não é água quente, porque ele vai realmente limpar tudo ali que tá sujo fisicamente no seu cristal, tá? Como limpar energeticamente? Antes da limpeza física, que deve ser feita antes da inserção do egg, ou seja, essa limpeza física ela deve ser feita minutos antes de você inserir o egg, tá? Para ele estar bem limpinho antes de você colocar no seu canal vaginal. Então, antes da limpeza física, deve ser feita a limpeza energética, assim como fazemos com qualquer cristal. Podemos usar água com sal grosso e deixar mergulhado por alguns minutos. Podemos usar a fumaça de um incenso ou água corrente, caso você sinta que tem mais conexão com esses elementos. Eu coloco o egg em uma vasilha com várias selenitas brancas, foi o que eu falei da outra vez. A selenita é um cristal que limpa outros cristais e é assim mesmo. E eu deixo o ion egg ali por uma noite, sempre que uso por algum fim. Então, mesmo se eu tiver, por exemplo, numa semana que eu estou utilizando o ion egg todos os dias, eu limpo energeticamente o cristal antes de introduzir ele novamente. Eu tiro, coloco ele na selenita, limpo ele, né, fisicamente, né? Passo ali uma aguinha com sabão e coloco ele na selenita durante a noite para poder utilizar ele no dia seguinte ou na próxima vez que eu estiver utilizando ele. Como introduzir?
A introdução do Ione Egg é bem simples, mas é comum muitas mulheres sentirem medo, pois acham que ele vai se perder lá dentro. O canal vaginal é fechado, não tem como ele subir. Então, o canal vaginal ele é fechadinho, ele só tem ali o colo do útero, que é e tem o buraquinho do colo do útero, que é ali onde sai o sangue menstrual, onde sai o muco, né? Tudo aquilo ali. E dali ele não passa, tá, gente? Nada passa ali, só sangue mesmo, mucosa, espermatozoide, só que aquilo ali que passa, tá, gente? Não se preocupa não, que ele não vai subir, ele não vai se perder dentro de você. O único lugar que ele tem pra sair é por baixo mesmo, tá? Então, caso isso aconteça, o canal vaginal fechado, não tem como ele subir. O que pode acontecer é ele ficar preso e não descer. Caso isso aconteça e você estiver utilizando o egg sem corda, não se preocupe, pois ele vai descer com o peso da gravidade. Então, vou falar aqui uma vez que teve uma. Isso nunca aconteceu comigo, tá? De ficar preso. Só uma vez. Por quê? Você geralmente utiliza o Ione Egg e você deixa ele tipo umas de 2 a 6 horas, tá? Não é para ficar o dia todo com ele, nada disso. 2 a 6 horas ali já é o suficiente para ele fazer o que ele tem que fazer no seu útero. Só que teve uma vez que eu fui dormir com Ione Egg. Eu estava sentindo essa necessidade de que eu tinha que dormir com Ione Egg. Eu estava utilizando até esse daqui, que é o de ametista. Dormi com ele. Beleza. No dia seguinte, fui lá eu pro banheiro tirar o Ione Egg, né? E que isso que ele saía? Não saía de jeito nenhum. Bom, o que fazer? Fui esperar. Fui, tomei meu café da manhã e me deu vontade de ir no banheiro. Eu, sabiamente, eu sabia que isso ia acontecer, me deu vontade de fazer o número 2. E aí eu fui no banheiro, coloquei a mão ali na vagina, né? Porque todo mundo sabe que o ânus e o canal vaginal ficam do ladinho do outro. Então, quando você faz força em um, você acaba mexendo em outro também. Então, quando eu fiz força para fazer o número 2, o Ioneg desceu. Peguei ele com a minha mão. Só que, caso isso não aconteça com você, isso é uma técnica que, assim, caso você fique preso em Ioneg, você já sabe como tirar, né? Mas caso você não consiga dessa forma, não se preocupe, porque ele vai descer com o peso da gravidade, tá? O Ioneg, ele é um cristal, cristais são pesados. Eu trouxe até. Deixa eu ver aqui. Por quê? Esses cristais aqui, eles são médios, que é o que normalmente a gente começa a usar. São esses pequenininhos aqui, são os médios, né? Só que tem os maiores também. Esse daqui, de jaspe vermelha. Ele é grande, comparado com esse aqui, ó. Ele é muito grande. Ele é muito grande e muito pesado. Então, por exemplo, você vai utilizar esse Onieg aqui grande, ele vai descer. Ele vai descer. Não tem por onde ele escapar, ele vai descer. E outra coisa, caso você queira fortalecer o seu assoalho pélvico, é bom você utilizar esses óvulos vaginais grandes, porque eles são extremamente pesados para o canal vaginal. Então você vai ter que ficar segurando aquele negócio ali e fazer fortalecendo o seu assoalho pélvico. Isso é muito importante para as mulheres, tá? Qualquer mulher de qualquer idade é muito importante, porque a gente vai perdendo, como tudo no nosso corpo, a gente vai perdendo força. O músculo vai ficando frouxo, né? Mesma coisa com a vaginal. Então, caso você queira utilizar os ioniegs para o fortalecimento do seu assoalho pélvico, pode utilizar também. Só que assim, é aquela coisa. Você começou com um ovo grande, quando você utilizar o médio, você vai ter que fazer mais força para descer, porque a sua musculatura vai estar mais forte. Então, ele vai conseguir segurar o Ionieg médio ou pequeno com muito mais facilidade, tá? Quando o egg subir, você precisa fazer força com o assoalho pélvico para baixo, como se estivesse parindo. Você vai começar a conhecer como seu corpo funciona e qual a força que você precisa aplicar para que esse ovo desça normalmente. Então, é a mesma ideia que a mulher tem quando ela vai parir, é a ideia de você colocar o Ione Egg para fora. Inclusive, a ideia do ovo, né?
ele vem daí, de você, de ser como se fosse um recomeço da mulher parindo a si mesma. E uma coisa aqui que eu acho que eu não coloquei no PDF é que muitas pessoas falam que esses yoni eggs, esses ovos de cristal, né, eles foram descobertos na China antiga ou no México. Então, não existem registros disso, tá? Não existe registro histórico de ovos de jade na China, nem ovos de obsidiana no México. A gente não sabe de onde isso veio, se isso foi ideia de alguma pessoa e deu certo. Olha, eu só sei que o negócio é o seguinte, funciona, tá? Então, o importante é que funcione. Vamos lá. Posso usar quando estiver menstruada? Não deve usar quando estiver menstruada. O egg pode bloquear a saída do sangue. Durante a menstruação, não é bom introduzirmos nada na vagina. Quais os tipos de Ioni Egg usar? Existem vários cristais usados para tratamento com Ioni Eggs, mas os cristais mais usados para limpeza uterina são o quartzo fumê e a obsidiana. O quartzo fumê, tá vendo? Ele tem essa corzinha assim bem marronzada. E a obsidiana, que é a obsidiana negra, tá? Eu uso o Ioni Egg de ametista para limpeza uterina também com o auxílio da chama violeta. Essa foi uma técnica que eu utilizei sozinha. Eu estava trabalhando com a deusa Kuan Yin, para limpeza de karma e tudo mais, e aí eu tive a ideia de usar o Ioni Egg de ametista para transmutação de todas aquelas memórias uterinas que eu carregava no meu útero. Inclusive, eu vou até colocar para vocês o vídeo que eu uso no YouTube, que é uma meditação para limpeza com a chama violeta, tá? Por quanto tempo devo fazer a limpeza? A limpeza com os Ioni Eggs devem ser feitas durante o curso de um mês, usando 4 vezes por semana, podendo ser em dias intercalados ou não. Então, por exemplo, você pode. Uma semana tem 7 dias, né? Então você pode começar na segunda. Tipo, segunda, terça, quarta e quinta, aí para nos outros dias. Ou você pode usar segunda, pula na terça, usa na quarta, pula na quinta, usa na sexta, e assim vai. Você tem que usar eles por um mês, tá? A diferença entre a limpeza dos Ioni Eggs e a limpeza da vaporização do útero, quando vocês utilizarem as duas, vocês vão ver que a limpeza da vaporização é muito mais poderosa. Ela é muito mais rápida. Os Ioni Eggs, como são cristais, né? Que são cristais são só energia, eles vão demorar um pouquinho ali para fazer uma limpeza para você, tá? Com qualquer tipo de Ioni Egg que você estiver utilizando, tá? Não é só a ametista ou fumê, porque dizem que é obsidiana, aquela coisa maravilhosa. Realmente é, mas ela ainda vai demorar mais para fazer efeito do que uma vaporização, tá? Então, vou falar aqui sobre os 3 Ioni Eggs que eu mais utilizo, tá? O quartzo fumê, que é esse aqui, é uma das principais pedras para dissolver as energias negativas e purificar a aura. Essa pedra absorve e aterra as vibrações negativas e ataques energéticos. Muito bom para quem trabalha em ambientes pesados. Caso você precise de uma energização mais poderosa antes de você ir trabalhar, você sabe que vai ter uma reunião, alguma coisa assim, você pode utilizar o Ioni Egg de quartzo fumê, que ele vai te proteger, te dar uma equilibrada ali na sua aura, tá? Ajuda a se livrar dos vícios. Ele é muito bom para quem está precisando parar de fumar. Esse Ioni Egg limpa com tranquilidade e centramento, fazendo uma limpeza mais calma que a obsidiana, tá? Ele realmente, quando você coloca esse Ioni Egg, ele vai te trazer uma tranquilidade muito forte. Ele é um centramento muito forte. Ioni Egg de obsidiana negra, que todo mundo já se conhece, né? Que é aquela coisa maravilhosa. Por sua cor, ela tem uma grande capacidade de absorver as energias ao seu redor. Retém as energias pesadas que se cristalizaram no corpo e que estão prestes a criar uma doença. Desfaz bloqueios e tensões no corpo físico e espiritual.
Quem usar esse egg deve saber que essa pedra pode ajudar a acessar mundos mais pesados e que isso pode trazer à tona coisas que a mulher não esteja pronta para mexer. Ainda assim, acho válido toda mulher usar pelo menos uma vez para trabalhar o autoconhecimento. Porque a obsidiana, ela vai trabalhar com o seu inconsciente. Então, você quer dormir com a obsidiana? Beleza. Mas saiba que pode ser que ela esteja mexendo aí com algumas coisas que você não queira ver, você não esteja pronta. Não falando com ver, que você não vai ver nada. Mas colocar para fora todas aquelas coisas ali que você não está pronta para mexer, entendeu? Então, quando você for utilizar a obsidiana, utilize ela com mais calma, tá? Caso você esteja utilizando a obsidiana e não esteja se sentindo muito bem com ela, você pode equilibrar ela com o quartzo leitoso, tá? Que a gente faz na Ion Egg terapia, mais ou menos isso aqui. Você vai utilizar uma, caso você não esteja se sentindo muito confortável, utilize o leitoso que ele vai te trazer uma nutrição para aquilo que você não está conseguindo lidar. Ion Egg de ametista. E é um cristal de energias espirituais muito poderosas. Trabalha a aceitação, entrega e desapego. Pedra da transmutação transforma as energias negativas em positivas. Trabalha a intuição e a espiritualidade. Atua de forma benéfica no útero que sofreu uma perda. Para mulheres que já sofreram aborto, tá? Quando usada para a limpeza do útero, ela ajuda na transformação vibracional, pois renova, dissolve a energia antiga e dá espaço para novo. Pode trazer à luz problemas de depressão, caso a mulher tenha entrado em estado de negação desse quadro. Isso também é uma pedra que você tem que trabalhar ela com sabedoria, porque ela pode acessar estados de depressão, caso a mulher já tenha tido aquilo e não tenha se curado totalmente, tá? Essa pedra eu uso junto da chama violeta. Então, vamos lá. Como inserir os ioniegs? Geralmente a gente insere eles, você vai passar, né, o óleozinho no. Vou até pegar esse óleozinho aqui. Esse aqui, tá? Mas deve ser um óleo de coco, tá? Eu vou usar esse daqui só porque é o que eu tenho à mão agora. Aí você vai pegar um pouquinho e você vai passar ele no Ione Egg todo. Vai lubrificar o Ione Egg, né? Antes de você introduzir ele, para ficar mais fácil. Assim, para mulheres que já sofreram abuso, eu acho interessante não colocar lubrificante, e sim você ir inserindo o Ione Egg com calma, abrindo o seu canal vaginal para aquilo. Ele vai aceitar aquilo ali naturalmente. Não simplesmente enfiar o Ione Egg junto com a lubrificação, com o lubrificante e seja o que Deus quiser. Tá? Mas caso você queira usar, não tem problema não. Eu uso com. Eu já usei das duas formas, as duas formas funcionam, tá? Não tem. Eu nunca sofri abuso, graças a Deus. E para mim, utilizar com óleo de coco é realmente melhor. Outra coisa, você vai utilizar ele, vai colocar o Ione Egg ali, né, no seu canal vaginal. Tem que colocar, por exemplo, aqui tá o canal, aqui tá a vagina, tá? Você vai utilizar ele e você vai colocar ele pelo menos até isso aqui do seu dedo, tá? Para ele ficar lá em cima, para ele não descer, porque se você colocar ele, inseriu ele e deixou, ele vai descer, porque ele vai estar muito perto da portinha, né? Então você tem que colocar ele pelo menos com essa partezinha aqui do dedo para dentro, que é ali que ele vai ficar preso, né? Direitinho.
Você vai poder fazer tudo o que você quiser com esse Ioni Egg. Eu já fui trabalhar com Ioni Egg, não tem problema nenhum. Ele não vai descer, ele não vai cair, menos que seja um Ioni Egg muito pesado, né? E é bom para você trabalhar a musculatura do seu assoalho pélvico. Outra coisa, quando eu comecei a trabalhar com os Ioni Eggs, eu também tinha muito medo dessa questão de, ai meu Deus, ele vai ficar preso lá dentro, ai meu Deus, eu não vou conseguir tirar, e aquele desespero de você colocar o Ioni Egg e ficar aquele medo horrível. O que foi que eu fiz? Eu não queria trabalhar com os Ioni Eggs com cordinha. Então, eu comecei a fazer um teste para conhecer o meu corpo. O que que eu fiz? Eu peguei uma camisinha. Isso daqui você não pode utilizar. Isso aqui é só um testezinho para você começar a conhecer o seu corpo, tá? Sabe, para você saber se você vai conseguir tirar ele, se você vai ter algum problema mais sério. E aqui, peguei a camisinha, peguei o Ioni Egg, coloquei ele lá dentro. Ele vai ficar aqui assim, tá? Você vai amarrar a camisinha. Aqui minha mão tá toda cheia de óleo. Você vai amarrar a camisinha, ele não vai conseguir sair, né? Ele tá presinho aqui. E você vai introduzir o Ioni Egg com a camisinha. A camisinha vai ficar como se fosse uma cordinha, tá? E aquilo, você vai colocar. Coloca lá dentro mesmo para você saber como é que vai fazer para você ter força para tirar, entendeu? Ver o que que você vai fazer, se você vai conseguir tirar ele com facilidade, se você ter que precisar puxar a cordinha, se vai poder dormir com ele, você faz qualquer coisa, mas isso aqui é só um teste, porque você não pode usar o Ionic com a camisinha, tá? Porque o cristal tem que ficar em contato com a tua mucosa. Isso aqui é só um teste. E aí você vê. Puxa aí, qualquer coisa você puxa, entendeu? Não vai ter problema nenhum. E aí eu fiz assim, eu fui testando até que eu tive coragem suficiente para utilizar Unieg normal. Porque eu sabia, porque eu fui e coloquei, né, com a camisinha normal, ficou lá em cima, com essa partezinha aqui para fora. Que nem a gente faz com a medicina do alho, né? Com essa partezinha aqui para fora. E aí eu fui testando. Eu não puxei e fui vendo se eu conseguia tirar ele normalmente. Eu sempre consegui tirar ele normalmente. E aí eu fui pegando coragem e utilizei ele normal. Coloquei ele só a pedra normal dentro do meu canal vaginal. E eu consegui utilizar normalmente, tá? Então, essa é a minha dica aqui para utilizar os Ioni Eggs, tá? Para você fazer uma limpeza em você mesma, para você fazer uma limpeza na sua cliente. Lembrando que ela tem que ter o Ioni Egg dela próprio, tá? E é isso, gente. Acho que a gente fica aqui nessa aula, ficou um pouco comprida, né? Mas essa questão dos ionegs é muito interessante, tá? Caso vocês tenham interesse, me coloca aqui, fala para mim como é que vocês utilizaram os ionegs, porque eu acho que essa é um teste muito válido para qualquer mulher, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula.